Olá, bom dia. Estou aqui para mais um dia do Se Eu Fosse Eu. Cheguei um pouquinho depois daquilo que eu tinha me programado para vir, às 9h30, mas é que eu estava indisponível, não tinha como. E estou aqui hoje sem make, sem nada, com a cara lavada, para talvez, né, ser até fiel com o Se Eu Fosse Eu, né? De que forma que eu quero me apresentar para as pessoas, né? Não sei por que a tela está escura, o que está acontecendo aqui. Deixa eu tentar fazer uma graça aqui. Não estou entendendo por que a minha tela, a tela do celular está escura, mas enfim, vamos lá. Então, indo ainda naquela vibe do Se Eu Fosse Eu, né? Não vou ler o texto novamente, porque senão vai ficar até chato, cansativo, né? Repetitivo, poder se eu te daria um sorriso de presente, Raquel, claro, sempre. Sorriso é minha marca registrada. Um sorriso para você. Se você quiser conversar comigo aqui ao vivo, você me chama que eu te coloco aqui, tá bom? Pra gente conversar. Então, o trechinho que eu queria destacar hoje do texto, né, é quando ela diz assim, no terceiro parágrafo, né, ela que eu estou falando é a Clarice Lispector, né, no texto Se Eu Fosse Eu. Ela está dizendo assim: acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Como será que a nossa fisionomia mudaria se nós nos dispuséssemos a ser a gente, né? Se eu fosse eu, vou tentar fazer esse exercício aqui agora, né? Se eu fosse eu, como é que eu me apresentaria, né, na rua, para as pessoas, né? Como que mudaria a minha fisionomia, né? Eu acho que eu vivi grande parte da minha vida tentando agradar as outras pessoas, né? Tentando estar de bem com os outros. E então, quando você tenta agradar os outros, você não necessariamente se apresenta do jeito que você gostaria, né? Então, o rabo de gato aqui batendo, né? É a aluna que tá por aqui. E deixa eu mostrar ela aqui, assim, ela tá deitadinha aqui. Ou virar a câmera mais fácil, né? Pra mostrar ela. Aqui, olha ela deitadinha aqui na minha frente, aqui na frente do computador, onde eu estou apoiando o celular. É assim, minha companhia sempre. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dos gatos, sabe? Porque eles são quem são, eles são autênticos, né? O gato não vai fazer nunca aquilo que ele não queira fazer, ele vai fazer só o que ele quer, entendeu? Você vai colocar o gato no seu colo e ele, se ele não quiser, ele vai descer. Você vai mexer no gato, se ele não quiser, ele vai empurrar com a pata, como ela está fazendo comigo aqui agora, né? E vai te morder, entendeu? E assim, não adianta você tentar obrigar um gato a fazer o que você quer, né? Porque ele é autêntico, ele é ele, né? Então, quando eles estão naquelas poses maravilhosas, né, deitados, assim, todo lânguidos e tal, né, e a gente vem e passa a mão e fala: ai, nossa, que fofo que você é. Eles olham pra cara da gente como que dizendo assim: mas é óbvio que eu sou fofo, né? Da onde que você tirou que eu não sou fofo, que eu não sou delicioso, maravilhoso, lindo, né? Perfeito. Então, eu acho que o que a Clarice Lispector está dizendo nessa questão de que até a fisionomia mudaria, né? Eu acho que seria meio que isso, né? Eu acho que eu andaria pela rua pouco me importando com a forma que as pessoas estão me vendo, os julgamentos, né? Porque socialmente
nós podemos ser muito severos com as pessoas em volta da gente, né? Então, se eu vejo alguém se portando ou vestindo uma roupa que eu considero, dentro dos meus crivos sociais, que eu considero uma coisa apresentável, bacana e tudo mais, eu dou a minha aprovação para essa pessoa, né? Mas se eu vejo alguém vestindo uma roupa que eu considero estranha ou se portando de um jeito que eu considero estranho dentro do meu crivo, eu vou olhar com aquele olhar de desconfiança, né? Então, quando a Clarice diz, né, que a fisionomia mudaria e que até os amigos não cumprimentariam, né, considerando que a amiga é uma pessoa muito próxima, né, da gente, que nos conhece de um jeito mais profundo, mais intenso, né, a gente ficaria meio que irreconhecível, inclusive para essas pessoas que se identificam com a gente, com quem a gente se identifica, né. Para dizer a verdade, eu não consigo nem imaginar muito como é que seria isso, sabe? Assim, talvez eu colocasse uma roupa que ninguém estivesse acostumado a me ver, inclusive eu, né? E ficaria mesmo assim, não seria tão simples assim me identificar, né? Aliás, eu lembrei de um exercício interessante que eu fazia uns tempos atrás, porque eu trabalhava numa escola técnica que ficava no terceiro andar de um shopping. E daí, às vezes, eu tinha que ficar em 2 turnos lá, né? Dava aula na parte da manhã e depois dava aula na parte da tarde. E não valia muito a pena ir para casa e depois voltar, né? Ou de tarde para noite, alguma coisa assim, né? Então, eu ficava por ali, né? Almoçava, então comia um lanche, alguma coisa. E ficava esperando para dar o tempo para poder dar a segunda parte das aulas, né? E aí, em frente ao shopping, tinha uma Lojas Riachuelo. Tinha não, tem uma Riachuelo, né? Ela tá fazendo uma bagunça aqui, gente. Nossa, figura, né? Gato é assim também, né? Tipo, você não tá me dando atenção, como? Enfim, e tinha lá uma Riachuelo, e eu sempre gostei da Riachuelo, por causa das roupas e tudo mais, né? Então, teve uma vez, né? Uma não, acho que eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes. Que eu entrei na Riachuelo, eu tinha tipo assim uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos, até eu voltar para a escola. E eu pensei assim, eu vou experimentar roupas que eu jamais usaria, entendeu? Então, ao invés de escolher uma roupa que eu compraria, eu vou tentar escolher uma roupa que eu não usaria, né? E foi uma experiência muito interessante, não sei se vocês já fizeram isso. Então eu saí pegando assim estampas que eu não usaria, estilos de roupa que eu não usaria, né? Aquelas roupas que a gente vai passando batido, sabe? Quando você olha, né, nas araras e tudo mais, né? Ou mesmo assim, vamos supor assim, eu não gosto de usar saia, então eu passo reto pela saia, né? Então você parar ali naquele lugar e você viver essa experiência interna e externa ao mesmo tempo, né? De você começar a se ver vestindo um personagem, se apresentando como essa persona, né? Como o Jung dizia, né? Essa apresentação pessoal diferente e experimentando ser essa outra pessoa nesse momento, né? E aí, assim, qual foi o resultado dessa experiência que eu tive, né? No fim das contas, assim, algumas roupas serviam, outras roupas não serviam, teria que fazer um movimento para ir lá buscar o tamanho correto, né? Coisa que eu não cheguei a fazer. Mas as roupas que eu experimentei naquela época, pelo menos, né? Eu não usaria mesmo, né? Então, quer dizer, eu estava me sentindo confortável dentro daquele status, daquele papel, daquele jeito que a Simone se apresenta para o mundo, e eu não quis, não me senti confortável, não quis arriscar ser outra coisa naquele momento, né? Eu não sei não como é que seria hoje, né? Eu acho que eu me aventuraria muito mais, né? Eu vivi uma experiência interessante aí uns meses atrás, no auge dessa coisa da pandemia, né? Onde através da minha professora de macramê, que é a Gabi, que eu sempre falo dela, né? Eu tive contato com um artista plástico que se chama Fabiano Fernandes,
E ele tem umas peças maravilhosas que ele pinta, ele faz assim o tecido como tela, e daí ele pinta, né, assim, com temáticas africanas, vamos dizer assim. Vou explicar do meu jeito, tá? Que não é preciso assim, né? Com temáticas que têm a ver com a cultura religiosa africana, né, de orixás e tudo mais assim, né? Não é algo que necessariamente eu me identifique, mas eu também não acho que assim, que nossa, isso é uma coisa que eu não quero, né? E daí eu fui ver o trabalho dele, do Fabiano, e eu fiquei assim absolutamente encantada com as peças, com a forma que ele pinta e tudo mais, né? Me encantei por uma calça e aí entrei em contato com ele, perguntei, falei, né, do que eu achava do trabalho dele, perguntei a respeito de preços, de como é que funcionava e tal, não sei o quê. E daí ele me contou, me falou, e eu encomendei uma calça e falei para ele assim, olha, eu quero que você faça o que você quiser, né? Se daquilo que você está vendo de mim, né, do que você está percebendo de mim, faz o que você achar que você queira fazer, que combine comigo, né? E ele fez uma calça verde, um verde quase verde musgo, assim, né? Um verde bem escuro, e uma imagem, né, de uma identificação do feminino, que ele falou de um jeito muito poético, que eu não me lembro precisamente agora, né? E eu, assim, na hora que eu encomendei e falei, e fiquei esperando chegar a calça, né? Eu fiquei naquela assim, puxa, o que será que vai vir? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? E tudo mais, né? E no fim, quando a calça chegou, eu tive aquele impacto de olhar e falar assim, nossa, como é que alguém me vê, sabe? Como que é essa pessoa que eu nem conheço pessoalmente, né? Mas como é que esse artista, né, mais do que uma pessoa, com o seu olhar sensível, né, enxergou de mim e me deu essa possibilidade de me ver também, né? E eu gostei muito disso. Então, hoje em dia, assim, a gente não está saindo para nada, né? Assim, continuamos em casa, vamos dizer assim, né? Continuamos vivendo restritamente, vamos dizer assim. Mas de vez em quando eu tenho vontade de colocar minha calça. E eu acho que é nesses momentos que eu me conecto com esse lado, né? De que eu estou sendo realmente eu. Nessa outra vertente, nessa outra possibilidade, né? Uma coisa que eu fiz também, né, arriscando mais ou menos nesse sentido, foi solicitar de uma outra artista maravilhosa, que é a Julie, de um Instagram que se chama Transbordo, aliás, né, Transbordo, que ela bordasse para mim um casaco que eu adoro, né? Amo. E não consegui usar, simplesmente não consegui usar, mas ao mesmo tempo não queria me desvencilhar dele, sabe? Dar para alguém, vender, alguma coisa assim, né? Porque eu acho ele muito bonito. Então eu queria encontrar uma forma de usar esse casaco, né? E aí pedi para Julie bordar para mim. Ela bordou, eu não peguei esse casaco ainda tá com ela, né? Mas pelo resultado que eu vi, assim, eu achei maravilhoso e fiz mais ou menos a mesma coisa que eu fiz com o Fabiano. Falei, ó, eu tô te mandando o casaco. Primeiro eu perguntei se ela faria, ela falou que sim. Mandei o casaco para ela e falei, olha, borda o que você quiser, o que você achar que combina comigo. A Júlia já me conhece um pouco mais, né? Por causa do contato no grupo de macramê. Mas as flores que ela bordou são, assim, maravilhosas, né? Então, eu acho que nessa altura da minha vida, eu tô de verdade treinando ser autenticamente eu, né? Cada vez mais. E ser eu significa também deixar-me tocar e deixar-me afetar pelo olhar das outras pessoas, né? E enxergar como é que as outras pessoas me veem, sabe? O que eu transmito, o que eu passo para elas, né? Porque talvez grande parte da nossa vida a gente fique insistindo em ser rigidamente quem nós queremos ser e não quem nós somos, né? E o movimento, o fluxo para que esse autoconhecimento profundo abra portas para nós, né? Seja
o de eu olhar e falar, tá bom, eu vou calar essas vozes que estão falando o tempo todo de que eu devo ser isso, devo ser aquilo, devo fazer aquilo, devo fazer isso, aquilo, devo falar isso, aquilo, eu não devo fazer isso, aquilo, ser isso, aquilo, falar isso, aquilo, né? Para respirar fundo e aquietar essas vozes todas e ouvir lá do fundo da alma, né? Do fundo da nossa essência, do seu coração, chame do jeito que você quiser isso, né? Olhar para dentro de você e ver o que é que essa voz te pede, anseia, né? O que é o mais fundo da sua alma quer, quem você de fato é, né? E dar vazão para isso, né? Porque, de verdade, esse autoconhecimento superficial que se fala, que todo mundo hoje em dia prega autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e tudo mais, né? Isso é muito na casca ainda, sabe? É muito superficial, né? E eu não estou dizendo aqui que autoconhecimento só se faz com psicoterapia, que todo mundo tem que fazer terapia, não é nada disso. Eu sou formada há quase 30 anos e eu sei que não é todo mundo que tem que fazer terapia, que terapia não funciona do mesmo jeito em tempos diferentes para pessoas diferentes, né? Cada um tem que buscar o seu caminho. Autoconhecimento se faz de múltiplas formas, tá? Então você tem que buscar aquilo que faz sentido para você, né? Dentro daquilo que você quer, da onde você se sente confortável e desconfortável, né? Busca o seu caminho. E eu quero falar também, talvez não hoje, né? Porque a gente iria para uma vibe absolutamente diferente, né? Falar um pouco dessa coisa da cultura do cancelamento que se fala tanto hoje em dia, né? E eu acho que o próximo parágrafo vai possibilitar que a gente fale mais disso, né? E então estaremos aqui na próxima quarta, mais ou menos 9h45, 10 horas, sei lá, né? O horário que eu consegui entrar, né? Isso não é um compromisso, não é uma live marcada, porque se eu não tiver na vibe eu não vou fazer, e eu quero manter essa liberdade de estar aqui se eu quiser e não estar se eu não quiser, né? De um jeito bem fluido, tá bom? É o que temos para hoje. Uma ótima quarta-feira para você. Beijo.